No back de hoje, a gente vai falar sobre a economia da solidão. E as pessoas pensam assim: ah, solidão é uma coisa que faz parte da vida humana atual, né? Isso não é uma coisa desenhada, né? Não é porque o capitalismo quer isso, não é porque tem um desenho de sociedade que quer isso. É porque hoje em dia as relações estão líquidas, né, meu amigo Silas, né? As relações estão líquidas, ninguém mais quer nada, né? As pessoas não têm mais o valor de fato, o valor monetário. Então, tem um pé nisso, claro que tem, mas isso foi desenhado, né? Isso foi feito à base de moldar hábitos de consumo das pessoas. Por que a gente está falando isso primeiro? Vamos levantar algumas coisas. Antigamente, a gente pensar uns 50 anos atrás, né, 60, você tinha uma família assim, que o núcleo familiar tinha 3, 4 pessoas, né? A família do Silas hoje ainda tem 4 pessoas no núcleo, né? Cada vez mais raro. Você tem um núcleo grande de. Tinha gente que tinha 6 filhos, né? 7 filhos. E aí, era muito 11. caro os produtos, 11, exato. Tem gente que tinha a torto e direito, né? E aí, o que que acontece? A pessoa vai lá e conseguir, com muito custo, né, comprar uma TV, comprar uma geladeira, comprar um micro-ondas. E aí, todo mundo usava de forma comunitária dentro desse contexto, porque não era uma coisa fácil. Ninguém tinha TVs no quarto, tablet, celular. Todo mundo, cada um no seu cantinho, né, com o seu, com o pequenininho. Isso já era uma reconfiguração de jeito que a família funcionava, porque mesmo você tendo muitos habitantes, cada um atualmente deve ter um tablet, deve ter um celular, deve ter uma TV no quarto, etc. Com o seu dinheirinho, cada um. E isso vai o quê? Individualizando o consumo. As pessoas não sentam mais junto, dão risada, vendo uma TV, todo mundo junto no geral. Cada vez mais raro isso, né? No hábito comum. Ainda tem entre amigos, eu faço isso da minha família, Silas talvez faça, né? Ele vai explicar depois o jeito que ele consome dentro da família dele, a minha é diferente, né? Então, no hábito dele, ali tem o quê? Tem ele, o irmão dele e os pais, e como é que eles consomem, né? Talvez seja um pouco diferente dos demais. Mas, no geral, é isso. Cada um tem o seu canto, cada um quer ver alguma coisa. Não precisa mais ficar se prendendo e vendo uma TV única. Mas ainda, talvez, aí na casa do Silas tenha uma geladeira. Eu e a Denise temos uma geladeira aqui, né? Cada um tem uma unidade das coisas. Se você consegue, por desenho, como está acontecendo nas cidades maiores, né? Habitações cada vez menores. Cada um, e aí tem dados que falam sobre isso. Idosos no sul do Brasil, eu vi um tempo atrás, e deve também ser no Sudeste, cada vez mais solitários, cada vez mais morando sozinho em imóveis, não estão mais compartilhando espaço com as famílias, né? Ou vão para um. No geral, fazem, né, a decisão que é complicada e é chata, né? De mandar para um asilo, muitas vezes, que não é o melhor dos caminhos e que antigamente não se fazia, convivia no núcleo familiar, né? Os mais velhos, né? Que é o mais saudável até, né? É bom para a família. Mas hoje em dia acontece isso, muitos estão sozinhos. Imóvel sozinho, asilo, repúblicas que estão acontecendo em São Paulo. As pessoas mais jovens, de dia solitárias, morando em apartamentos de 25 metros quadrados, 15, muitas vezes. Isso não parece assim, porque é escolha humana. Será mesmo que é escolha humana? Ou estão fazendo um desenho de sociedade que cada um tenha que viver de forma isolada e cada um tem que comprar uma geladeira, uma TV e tal. Cada um tem que ter uma de cada coisa. Isso incentiva a massa de consumo ser maior, grosso. E o impacto que isso tem na sociedade, né? Remodelar dessa forma, né, Silas? E não, você foi no bem material, né? Dá pra ver assim até outras coisas, por exemplo, eu quando era moleque, eu lembro assim, comprava, sei lá, uma caixa de bombom, todo mundo comia depois do almoço, cada um pegava um, dois, três. Hoje você observa, né? Você frequenta alguns lugares, outras famílias e tal, você vê molecado, vocês são três irmãos, cada um ganha uma caixa, né? Não, cada um tem o seu. Então, além de você consumir em excesso, né? Tem problema aí, né? De peso, né? Doença, diabetes e tal, etc. Tem o consumo, né? Se você consome, você tem que produzir, aí você vai lá, né? Devasta a área para produzir o tal do óleo de palma que tem que ir no chocolate, não sei das quantas, cacau, que é limitado. Aí você tem também as crianças crescendo sem o senso da partilha, né? Então eu lembro assim de minha mãe falando que minha avó partia um ovo cozido em quatro, cada filho comia uma beiradinha do ovo, meu avô com a minha avó comia arroz, feijão e chuchu, né? Então, assim, perde o senso de você valorizar o prato de comida, de você valorizar a partilha, né? Ó, todo mundo senta e essa coisa gostosa a gente vai comer junto, cada um vai comer um pouquinho, né? É lógico que é gostoso, né? Todo mundo desfrutar em abundância, né? Fala, nossa, vou comer isso aqui, poxa, que delícia. Mas muitas vezes acaba partindo para o exagero e, e fica, você falou, né? Que é um ciclo, é, chega a ser doentio, né? Sim, e aí a gente pensa assim, a população está crescendo. E ao invés de se coletivizar mais, né, porque tem um número maior, ela não se coletiviza tanto. Ela não tem nem núcleos familiares, né, em termos numéricos. A gente está nem entrando na questão ali, né, do que é um núcleo familiar. Nós estamos falando disso, estamos falando de questões numéricas.
pessoas não se juntam mais em grupos grandes, né? As tribos, existem tribos, mas tribo, em termos assim de consumo, de vida, de compartilhar a vida, é cada vez menor, ou inexistente, né? Muita gente solitária. Você piora na ponta do consumo e piora na ponta da produção. Você tem que devastar muito mais para produzir muito mais do que muito mais hambúrguer, muito mais comida, muito mais. Cada um vai ter que comprar em porções, ninguém racha mais, cada um compra o seu e no seu quadrado. Talvez para um desenvolvimento econômico, né, da perspectiva econômica, é interessante. Mas se a gente chegar num ponto que a humanidade está tão desenhada para ser tão individualista e ela precisar se coletivizar de novo para conseguir partilhar tudo, a curva para se ter essa alteração vai ser muito pior, né? Não vai ser só o fato de conseguir despregar, muita gente viciada nisso. Imagina, hoje em dia você tem um hábito de consumo, você compra certas coisas, tudo em unidades para cada uma das pessoas hoje em dia, vindo da China ou de qualquer outro lugar. Chegou num ponto que você vai enxergar em volta, putz, eu não vou conseguir mais consumir isso, porque o mundo não me abastece mais disso. Não tem para todo mundo. Como é que a gente vai fazer para esses viciados em consumo, viciados em individualização, voltarem numa época, numa era coletivizada de comida, de habitar espaços públicos e até espaços privados conjuntamente, né? A gente não sabe, pode até inviabilizar cidades inteiras, porque tem gente que talvez não consiga, né, mais custear um certo imóvel e vira a cidade parte da cidade fantasma. A gente está construindo infraestrutura e cidade tanto para uma galera viver sozinha em várias áreas, em vários prédios, que pode ter depois, daqui a um tempo, aí estão falando que a previsão ainda é longe, né, 2100 para começar a cair a população mundial, né, para decrescer. Mas chegar num ponto que fique, entendeu, inviabilizado das pessoas conseguirem se desplugar na base da tranquilidade. Vai ser na base da pancada. Talvez o povo se mate por objetos, né? Para ter a possibilidade de exclusividade daquilo, né? De ter sozinho. A gente vê cenas cada vez mais comuns em Estados Unidos e outros lugares que as pessoas se matam por uma TV, né? Sobra uma TV, né? Numa venda numa ponta de estoque. Então Black você Friday, vê. né? Exato, e aí muitas vezes as pessoas consomem de forma individual. Se um outro tem e ela é falado que ela não tem unidade suficiente para outra pessoa ter, vai, entendeu? Ela está tão plugada naquilo e viciada que ela vai ter roubo sem necessidade, porque ela não precisa daquilo, mas ela quer. Ela quer ser a exclusiva que tem aquilo ali. Então, o consumo cada vez mais de luxo, mais caro, e as pessoas se matando por produtos e por consumo, né? Porque ela quer ter aquilo, ela não quer dividir com ninguém, né? Não, e também vai passando a mensagem, né, que pode cobrar, a gente está disposto a pagar mesmo que a gente se ferre por isso, né? Acho que um extremo disso daí que eu vi, não é meme, não é lorota, isso aconteceu na época que eu jogava Fortnite, às vezes eu mudava a localização, né, para pegar molecada de outro servidor para dar uma zoada, praticar o inglês e tal, e coloquei para preencher o esquadrão aleatórios, entrava sempre uns dois, três caras assim aleatórios. Aí eu conversando com ele e tal, aí eu percebi pela conversa que eles eram irmãos, né? Eu falei, vocês são irmãos, tá? Como é que vocês estão jogando online? Fortnite, né? Eu falei assim, não, a gente tem dois Play 4, ele tem o dele, eu tenho o meu. Tava cada um num quarto, cada um na TV, cada um no Play 4, jogando online. Eu falei, eu falei, tudo bem que é mais barato, né? Se comprar em dólar, etc. Mas mesmo assim, ó, uma bizarrice, né, cara? A gente cresceu lá dividindo o Nintendinho, o PlayStation 1, né? Jogando em dois, três, quatro controles, né? Ou senão, quem ganha fica, ganhou duas, tchau, troca, né? Então até isso você vai perdendo, né? E hoje, eu penso, ninguém liga pra fighting game mais, né? O molecada não faz roda de amigo na beira de fliperama, ou senão na casa do primo e fazer torneio, né? Torneio de futebol, torneio de joguinho de luta, joguinho de carro, né? Porque não tem mais isso, né? Porque só é legal se você tiver com quem competir. Exato, e aí tem uma outra chave, né? Se for do Super Nintendo, eu lembro meus primos em volta do Super Nintendo, dois controles, né? A experiência de você, muitas vezes, a sociabilização, né? O comunitário, faz muito bem para a mente humana, né? A gente está falando só da parte ali material, né? Do material, né? E a gente esquece que tem que ter transmissão de tradições, valores, compartilhar gerações diferentes. Quando você tinha gente mais velha coabitando com gente de idade média, com gente mais nova, as experiências humanas, elas eram compartilhadas, né? Você conseguia ter um mix ali de transferência de valores e de tradições, né, de costumes, né, que é essencial para a formação de cultura, de povo, né, é essencial para as gerações futuras, para não se perder conhecimento, né. Hoje em dia a gente acha que tem todo o conhecimento na palma da mão, mas tem conhecimentos oralizados, não é tão simples assim, né, que é só com troca de ideia, com conversa e tal que se tem. E aí a gente tinha muito disso, né, hoje em dia o videogame é individualizado praticamente, tem controles, tem, mas cada vez mais você vê assim,
Quantas pessoas, até não sei, acho que o Silas que trabalha mais com isso, ou que lida com streaming, né, ele vai saber mais do que eu. Quantas pessoas de fato, existe um dado desse, eles devem ter interno da Sony, né, ou de empresas de jogo, aí a Microsoft. Quantas vezes alguém vai lá e liga os dois controles para jogar um videogame? Qual o número de pessoas que realmente de fato faz isso? Porque as pessoas estão cada vez mais solitárias, consomem um PS5 cada um PS4, um Xbox Series S, né, ou outros, né? Cada um tem o seu. Quando deve ter lá, ó, o menino logou e tal, tem uma comunicação com a internet. Ele ligou um controle. Quantas vezes aquele menino foi lá e ligou dois controles para jogar em dois? Deve ser muito pouco, entendeu? Não deve ter muita gente. No teu caso aí que você joga de vez em quando com teu irmão, até você que tem um irmão, é muito raro você jogar com teu irmão, né? No Você vê geral é até por você. jogos assim que alguns estúdios, né, arriscam, né, insistem em lançar a experiência a dois, né? Inclusive o jogo que ganhou recentemente aí o Game Awards, né? O de 2021 foi um jogo que chama It Takes Two, né? Ela literalmente precisa de dois, né? Então aí você pode fechar ele ou co-op local ou co-op online, né? A taxa de conclusão dele é muito pequena. Comparado assim, um jogo que fez um extremo sucesso e as pessoas ou não tem mais o hábito ou tem dificuldade de encontrar uma pessoa que vai com ela até o fim da jornada lá do jogo, né? Loucura em Silas. E isso é um dado até para a plataforma, para os jogos, tal. Óbvio, se as pessoas estão vendo e o cara foi lá e tentou andar na contramão, a sociedade foi moldada para consumir dessa forma, eles são pautados por valor de mercado, né? A maior parte das indústrias, elas não vão gastar dinheiro no que não vai dar dinheiro. Tentou uma vez, deu errado, você acha que ela vai tentar duas, três? Vai Essa começar a empresa é fazer. bem resistente, ela falhou miseravelmente no passado. Mas se ela Eles não tinham vai até dar ganhar, lucro, ser premiada, né? mas Silas, se ela não der lucro, entendeu o que acontece? Vai chegar um momento que eu vou dizer, não tem como a gente sustentar isso, que as pessoas não vão remar contra a corrente como a gente está remando. Entende? Eu e você aqui, com certeza, no aspecto individual, a gente ia pegar um jogo desse, a gente ia tentar, né, estando numa proximidade, a gente ia tentar jogar junto para terminar. E a gente incentiva isso por questão de valor nosso mesmo. Mas se uma empresa precisa dar lucro e ela começa só a dar negativo uma atrás da outra e não tem venda, e não consegue ter taxa de conclusão e tal, demonstra que não dá para a gente fazer esse jogo, porque ou a gente tem que fazer 5 jogos que a pessoa joga sozinho, um que a gente vai continuar insistindo, né? Nesse daqui que jogue dois. Porque talvez o um, para cobrir o custo desse um, tem que ter 5, né? E aí entra na conta da lucratividade, que é o problema, né? Uhum, exatamente. É, mas então, hoje o potencial é perfeito, né? Para você ter. E ainda quando joga, eu jogo bastante com amigos, mas é sempre online. Raro ocasião que eu consigo trazer pessoas para cá. É outra fase da vida, né? Não sou criança mais, né? Então, assim, meus amigos são mais velhos, trabalho e tal, família, né? E eu, meu trabalho, etc. Então, às vezes, o meu tempo livre não é o tempo livre de um amigo, né? Às vezes dá mais certo o online mesmo, né? Então, Exato. mas assim, eu lembro de criança crescendo, putz, era corriqueiro, né? Sim, a gente visitava a casa um de outro, de amigo, de primo, tal, era tudo muito comum. A questão a gente vai começar a olhar da outra perspectiva, né? Isso daí é cômodo para a gente, ainda mais na vida corrida que a gente tem, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Não dá para a gente sentar. Infelizmente, eu lembro de uma memória que é triste para nossa família, né? Tinha um tio meu que ele acabou falecendo de forma precoce, e ele ia todo dia de manhã antes de ir para o trabalho, né? Ele tinha a empresa dele e tal, ele ia lá e pegava um pote de requeijão, sentava com meu avô. Os outros irmãos não conseguiam fazer isso, ele fazia. Sentava, comia, olhava para a cara do meu avô por muito tempo. Inclusive, meu avô acabou falecendo depois porque ele faleceu antes e, entendeu? Fez um impacto psicológico daquilo, psicossomatizou, né? A cabeça mexeu no corpo e meu avô se foi há pouco tempo depois. Cara forte e tal, etc. Para você ver o impacto que tem a sociabilização na cabeça de alguém. Se você tem um ente querido, tem até dados, eu não vou conseguir tirar de cabeça olha no Google, pessoas que moram sozinhas ou são solitárias, né? São solitárias, absolutas, sozinhas, vivem a maior parte da vida sozinho, completamente sozinho, sem contato humano nenhum. Não estou falando da parte erótica da palavra, a gente não está falando disso, a gente está falando de relações humanas legítimas, toque humano, abraço, carinho de Conversar, né? parentes, Abraçar, né? amigo, exato. Vive muito menos do que alguém que tem alguém do lado. Como o Silas que tem a família dele, como eu que tenho atualmente, graças a Deus também. Então, o que acontece? Se a gente trilhar um caminho que a solidariedade absoluta, a solidão absoluta exista, não vai ser só o aspecto de moldar consumo para melhorar e capitalizar ao máximo. Você vai ver, talvez, muitas pessoas se indo muito antes. E aí essa curva de pessoas se indo vai impactar diretamente na economia, vai ter menos gente consumindo. Então, talvez aí a mentalidade de pensar em consumo, a gente tem que pensar a longo prazo. O que talvez seja bom para a gente manter as empresas pensarem isso? Para manter indivíduos mais saudáveis que consumam por mais tempo.
Se tiver menos tempo consumindo, vai ser ruim para elas também, né? E a gente também pensa no aspecto do transporte. A gente está, né, lutando aqui para fazer a transferência de matriz energética. O que tem de gente que tem mais de um carro na garagem, né? Pessoas que têm cada um carro só dentro de casa, mais de um carro, né? E tem o transporte público que é precário, foi precarizado de forma proposital. Muitas vezes não chega em Proposital, certas né? regiões. Para vender É, carro. foi desenhado também para isso. A gente vê o tanto de espaço que ocuparia, como é que seria fazer metrô de qualidade, que só tem hoje em dia, a gente conhece algumas das grandes capitais que tem, principalmente São Paulo, talvez BH, Rio de Janeiro, né? Agora tem outras capitais que nem pensam em fazer isso, né? E nunca chegou perto de fazer isso. E é desenhado, é um desenho de sociedade, de prédio, de espaço habitável, de compartilhamento e tal, que cada vez mais exclui, né? Os que, né, para que você vai ter uma casa grande? Não precisa, você não vai ter, não tem gente perto de você. Você vai casar com quem? A casa dois, três, ou no máximo ter um filho e tal. Não precisa de muito espaço, vai ter um imóvel pequenininho ali que tá bom para você. O mercado dizendo isso, porque o mercado diz através dos valores. Hoje, para você conseguir um imóvel que seja num espaço maior, tá tão disputado, né? Que aí você falou do exemplo de um amigo seu, né? Que deu de 600 a 1 milhão para mais, né? Um imóvel. Quem que uma pessoa em sã consciência solitária vai pegar só se o cara tiver uma renda muito alta, né? E pensar assim, ah, eu quero gastar meu dinheiro pagando IPTU e taxa em cima do imóvel tão grande, né? Numa área tão nobre. Não vai, o cara vai para o imóvel menor. Assim, ah, logicamente, pensando para o meu futuro, para dinheiro, Uhum. para guardar, eu vou pegar o que é menor para mim. Eu tô sozinho, eu tô com dois, eu tô com três no máximo, não tem muita gente, né? Às vezes o cara fizer a questão, né, de ter um certo nível de segurança, né? Ou sei lá, gosta de ter cachorro, né? Se eu acabar minha vida sozinho, eu vou ter cachorro do meu lado, pelo menos. A coisa é, então é legal ter um quintalzinho, né, pro doguinho brincar. Mas é difícil. Talvez a pessoa não tenha nem opção, né? Não porque ela fala assim, ah, vou ficar sozinho na casa. Se o cara tiver dinheiro. Agora, pessoal, vou ter que pegar um cafofo aqui pequenininho porque eu não tenho condição de fazer outra coisa, de pagar outra coisa, né? E aí empurra a grande parte da população para uma área, e a gente fica pensando, a gente já falou de verticalização, né, das cidades no passado e tal, e aí será que vai sobrar áreas grandes com poucas pessoas, que tem muita grana, né, que a gente sabe que a maior parte da população não é nível aquisitivo alto, né? E aí vai ter uma parte gigantesca de área para poucas pessoas, né? E áreas cada vez menores e verticalizadas para uma penca de gente, né? Daqui a pouco você está tendo favela vertical ou moradia de ocupação vertical em escalas muito altas, né? De arranha-céu. E aí vai ficar meio dísparo o negócio. Você vê uma galera, um cara com 3 hectares de terra, como acontece no Centro-Oeste, né, mais uma área urbana, e outro cara se matando com outro por metros quadrados, né? Como no E Japão, no sabe que é Japão pior, cara? acontece. Hum. Algum momento chega naquela máxima assim, né? Fala assim, eu passo mais tempo fora de casa do que em casa mesmo, né? Então, dane-se se eu moro no meu quarto, né? Eu levanto cedo, trabalho uma jornada de 9 horas de trabalho, mais umas 3 horas de condução. O cara fica aí 12, 13 horas fora de casa, chega moído de canseira, que o cara malemar, vê uma televisão, mexe no celular, dorme e no outro dia tudo de novo, né? Em casos como Hong Kong, né? O pessoal dorme em gaiola, né? Já está vendo isso acontecer, só que por outros motivos, né? Seja por zoneamento urbano, por não querer construir mais, etc. Tem problemas também, questões, né, inerentes a cada sociedade. O Japão tem muito cara moradia, os caras também se lascam de trabalhar e só voltam no fim do dia, né, em lugares pequenos, não gaiola, né, mas lugar pequeno. E se você pensar o seguinte, o cara vai começar assim, não, mas eu não, se a pessoa pensar isso, né, não tem mais vida. Então o que que eu estou fazendo pagando moradia? Daqui a pouco o cara vai começar a espalhar talvez um estoque, um lugar onde você guarde suas coisas, né? E o cara pensa assim, não, talvez essas coisas não sejam tão importantes, vai pra rua. Aí você vai ter uma Ou massa de procura o gente. Suicide Booth lá que o Bender tanto gosta, né? Exato, exato. Mas aí o que acontece? Vai ter uma galera, e aí vira problema público. Mas se uma galera decide assim, ó, passo mais tempo no trabalho do que em casa, pra que que eu vou ter uma área, né? E a galera morando no carro nos Estados Unidos, bicho. Não só isso, bicho, mas você pensa assim, no meio da rua. Você começa a ter comunidade gigante de gente que trabalha, tem condição de trabalhar, trabalha, faz tudo, mas mora na rua. Por exemplo, o que que eu vou gastar? Que eu posso juntar para minha aposentadoria, eu vou gastar em moradia? Não tem para que eu fazer isso. Eu posso morar Acho na. que chegar nesse nível, eu não sei, eu acho que chega a perder a perspectiva de vida, hein, cara? Pô, assim, será que o cara que tá morando na rua vai pensar em aposentar? Exatamente. Você entende os problemas? Isso tudo vira problema social. A gente já tem um Estado que A muitas vezes é chegar nesse sobrecarregado e ponto, tal. cara, eu sou a favor da paz aí, da democracia, né? O amor proliferando, né? E o estudo e tudo, mas chegar nesse ponto aí, vamos pegar umas Você quer... filhotinas,
Não, tô Ah, tô dando depressão falar disso aí, cara. Para. Eu sou novo ainda, mano. mano, você tá jogando PS5 e tal, jogando Death Stranding, tá jogando aí Cyberpunk, escamba. O pessoal fica trabalhando com ideia hipotética de futuro. Eu não gosto eu gostaria de fazer parte de um futuro desse, mas é uma possibilidade. Se chegar num nível de renda que a renda não acompanhe o imóvel, tem gente que vai lá e faz o cálculo. Vai lá, vai entrar numa roubada de 30 anos. Antigamente era uma roubada que não era roubada, porque você conseguia cobrir. Olha, o salário de 5 anos vai cobrir isso aqui. Tá chegando num nível que, se a pessoa começa de baixo para ela conseguir, ela vai ter que esperar um ciclo dela chegar num crescimento, né, profissional, para E começar a pensar em ter um imóvel. Porque, assim, nem quando ela, dependendo da trajetória dela profissional, ela vai conseguir pensar em ter uma. Ela vai chegar num ponto e falar assim: não, não compensa ainda. Não, chegou num ponto que não dá ainda, o, né? o nível de aceleração da mudança social é tão grande que não o paradigma muda, mas a mente não, né? Então, assim, você tem um monte de gente jovem da nossa idade aí, né? Idade produtiva, entre aspas. O cara tá produzindo riqueza ainda, tentando construir patrimônio. O que tem de gente endividado porque tentou replicar o padrão que o pai ou a mãe ou os avós impuseram como de, não, um indivíduo de sucesso, com 30 anos ele está casado, ele tem uma casa, ele tem filho, ele tem tantos carros, ele tem pá, e o cara vê, o mundo já não é mais aquele que os boomer construíram, né? Todo, né? Você podia ter um empreendedor por dia que ia ter espaço para todo mundo e ia dar certo e tal, e você comprava imóvel, era tranquilo, uma casa aqui, uma casa na praia. A hora que o cara vê que ele não consegue, começa a se endividar, ele tá lá, com 30 anos de idade, uma dívida impagável, né? Exatamente. A gente está falando da pior das hipóteses, pode acontecer mudança no meio do caminho. A gente pode começar a consumir. Tem países que fazem com consumo consciente de. É uma das coisas que eu acho interessante, né? Tem países, o pessoal fala tantos países nórdicos, né? Tem países que a cultura é compra usado, novo é muito caro, não vou comprar. Então vira meio que um boicote de compra de roupa nova, vai em brechó, vai não sei o quê, e compra roupas que são de qualidade alta, mas, entendeu? Revendidas muitas vezes, né? Pode ter, ocasionalmente, comprar a roupa de um morto, um cara que fez parte de uma cena do crime? Pode. Mas você concorda comigo que muitas vezes você paga menos, você coletivizar Lavou e. tá novo. Para tudo na vida, né, cara? Para tudo lá votar novo. Mas é mais ou menos isso, né? A gente pode ter medidas contrárias, até mudar hábito de consumo, não comprar tudo em unidade, né? Saber, por exemplo, se tem um amigo seu e tal que pode utilizar, emprestar coisas, né, entre nós e tal, para ter também uma forma de a gente pensar que o mundo pode ser ter coisas que não são individualizadas, né? Não estamos falando para acabar com a individualização das pessoas, né? Para você não ter sua identidade, seu caráter. Mas, assim, coisas que impactam a sua sanidade mental, coletivizar experiências humanas, você poder compartilhar um carro com alguém no trabalho e não ter que todo mundo ter um carro, você poder compartilhar uma comida com todo mundo, sentar e cada um paga uma parcela menor porque todo mundo está comendo junto, jogar um videogame junto e tal, isso já contribui para a mudança de identidade. A gente, né, resistir um pouco a essa onda, né, de individualização para maximizar, né, o número de unidades consumidas, né? Trabalhar nesse sentido, né? Se a gente, como pessoa que consome, não fizer essa mudança, a indústria não vai fazer. Vai fazer um cara fazer um jogo que duas pessoas vão jogar junto, mas ninguém joga o jogo? O que você acha que a indústria vai fazer? Vai comer esses caras. Então a gente tem que dar respaldo para esse tipo de iniciativa, né? Para não É tanto que a deixar. proporção de jogos assim, cooperativa. Eu tenho um amigo que sempre joga comigo, a gente fecha jogos juntos aí. Aí ele falou assim, putz, não tem mais nada pra gente jogar, né? De co-op, né? De dois aí. E a gente acaba revezando outros, né? Alguns clássicos, joga de novo. Ou pega algum multiplayer online mesmo, né? Mas como a gente gosta de fechar campanha, né? Fechar histórias, a gente fica meio limitado a algumas opções, né? Mas é isso então. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado. Deixa o joinha se você gostou, compartilha com um amigo que pode gostar também. Conteúdo novo a cada 15 dias. Também estamos no Instagram e no Spotify.